Uma das tendências modernas é o estilo asiático. Essa tendência pode ser observada em todas as áreas da moda, no vestuário, no design de interiores, inclusive na maquiagem. Portanto, não é incomum ver modelos europeias com maquiagem asiática em desfiles de moda. Várias técnicas e cosméticos especiais ajudam a obter um efeito semelhante. A beleza das mulheres asiáticas é fascinante. Características da maquiagem asiática. A maquiagem asiática é caracterizada por certas características: pele clara, formato estreito dos olhos, maçãs do rosto pronunciadas, ponto e vírgula, sobrancelhas bem definidas. Quando se fala em mulheres asiáticas, imediatamente se associa a meninas com um formato especial de olhos. As meninas dessa nacionalidade se distinguem da estrutura europeia das pálpebras. Ela é mais plana e quase não tem a dobra habitual. Importante. Para chinesas, tártaras e outras mulheres asiáticas, os esquemas de maquiagem europeus não são categoricamente adequados. Um ponto importante é que toda a maquiagem criada na pálpebra móvel é simplesmente imperceptível com os olhos abertos. Ao aplicar os cosméticos, leve em conta as diferenças entre as dobras, de modo que todos os relevos devem ser trabalhados, brincando com luz e sombra. Muitas pessoas acreditam que as mulheres asiáticas, ao fazerem procedimentos de cuidados e maquiagem, bebem composições especiais para a beleza. Na verdade, o segredo da juventude delas é simples. Elas se dedicam diariamente à hidratação da pele, tanto interna quanto externamente. Para dissipar todos os mistérios, uma resposta clara deve ser dada sobre o que as mulheres asiáticas bebem durante a maquiagem. Água simples. Ela deve ser consumida pelo menos 1,5 litro por dia. É importante beber água potável limpa e hidratar a pele diariamente com o uso do creme. As asiáticas removem a maquiagem com cosméticos hidratantes. Uma pele suave e radiante é a chave para uma maquiagem bonita. Características da escolha de cosméticos. Ao escolher os cosméticos, é preciso levar em conta as peculiaridades e diferenças das raças, europeus e asiáticos. Os meios para a base são escolhidos com uma tonalidade amarela pronunciada. Os tons de rosa são inaceitáveis nesse caso. Os blushes são feitos em tons de bege clássicos ou com um tom de caramelo. Os cílios e as sobrancelhas devem ser pintados exclusivamente de preto. Como a pálpebra tem um formato específico, cores que reflitam o tom da pele devem ser escolhidas como tons dominantes. Acentue com tons prateados e dourados. Não há limitações na escolha do batom, coral, vermelho, até mesmo frio e quente. Ao criar uma maquiagem asiática, qualquer cosmético não funcionará para você. Diretrizes para a criação de maquiagem asiática. A maquiagem asiática, tártara e chinesa é pensada nos mínimos detalhes. Cada toque tem seu próprio significado. A adoração pela moda levou ao fato de que muitas mulheres asiáticas na criação começaram a usar uma cola especial para levantar a pálpebra. Como fazer para olhos europeus em casa? Fazer os olhos do tipo asiático de forma independente dos olhos do tipo europeu não funcionará, mas é possível se aproximar ao máximo da imagem escolhida. Este guia passo a passo ajudará na execução. Base. Na primeira etapa, deve-se criar a base de forma competente e correta. O produto básico é cuidadosamente espalhado sobre a superfície de todo o rosto. Além disso, o triângulo é destacado. A base deve ser a linha entre os cantos, interno e externo, o topo oposto, a asa do nariz. É preferível usar um corretivo que contenha partículas refletoras de luz. Para corrigir o triângulo iluminado, use sombras foscas, que são 1 ou 2 tons mais claros que a pele, e aplique pó solto sobre a base. Agora você pode começar a corrigir com bronzeadores e sombras foscas. Importante, é preferível usar meios de correção de tons marrom acinzentados. Eles não devem conter elementos reflexivos e manchas vermelhas. O tom fosco do bronzeador enfatiza as maçãs do rosto, o queixo por baixo, a parte de trás do nariz nas laterais e a linha de crescimento do cabelo em todo o rosto. Com a ajuda de cosméticos, é possível alterar visualmente o formato dos olhos. Preparação das pálpebras. Ao criar maquiagem, é importante preparar adequadamente a superfície das pálpebras. Um primeiro é aplicado em toda a pálpebra superior. É melhor distribuí-lo com as pontas dos dedos, para que seja aquecido e aplicado de maneira uniforme. Além disso, com o uso desse método, você pode determinar o grau de aplicação do produto, para que não seja excessivo. Delineador. Para criar essa maquiagem, o delineador líquido ou em gel é adequado. É necessário desenhar uma linha limpa e uniforme do ponto de crescimento dos cílios até a borda externa, para obter uma borda lisa e limpa, e para que o canto da seta pareça o mais natural possível.
Você precisa fazer uma mistura ao longo de todo o comprimento da seta com um pincel especial de ponta curta. Pálpebra inferior. Os olhos das mulheres asiáticas têm um formato especial de amêndoa. Para aproximar visualmente os olhos europeus desse formato, você deve fazer a pálpebra inferior. Há várias técnicas, mas a mais eficaz é o clareamento. Para olhos claros, é preferível usar um lápis branco, rosa ou bege claro. Importante, esse tratamento pode não apenas mudar visualmente a forma, mas também refrescar os olhos. Eles parecerão completamente diferentes. Para olhos escuros, é preferível escolher tons de marrom acinzentado ou cinza. Você não conseguirá se transformar radicalmente de uma mulher europeia para uma asiática, mas é bastante realista criar o efeito desejado. Sobrancelhas e cílios. Um grande erro de muitos é a escolha de cílios exuberantes e ultralongos. Isso, ao contrário, alarga os olhos asiáticos. Portanto, o rímel é aplicado em uma única camada exclusivamente nos cílios superiores. Um elemento importante da maquiagem asiática é o desenho das sobrancelhas. É necessário observar várias condições. A cor das sobrancelhas deve ser preta profunda. Mesmo em moças de cor clara, as sobrancelhas são endireitadas ao máximo e devem se assemelhar à corda do arco. Ausência total de curvas europeias. Não é possível usar mistura extra para suavizar as linhas. Criação de um make-up para olhos asiáticos. Ao criar uma versão noturna para uma comemoração, uma certa liberdade é permitida. Em outras situações, as mulheres asiáticas aderem a certas tradições. Preparação da pele. O ponto importante é uma pele lisa e uniforme, que ajudará a acentuar os olhos. A pele é suavizada com um tônico, cujo tom deve corresponder à cor natural. A presença de hematomas e olheiras é inaceitável. Portanto, se estiverem presentes, devem ser cuidadosamente disfarçados. Os estágios finais são a aplicação de pó solto e a criação de um destaque com blush. Importante, para fechar os poros, recomenda-se lavar a pele com água fria corrente antes. Escolha de sombras. Ao escolher as sombras, você deve seguir a regra básica. Como resultado, a aparência deve ser natural e natural. Ao criar a maquiagem, recomenda-se usar uma paleta de cores naturais. Para dar destaque, é permitido o uso de contrastes suaves. O resultado deve ser a criação de uma profundidade visual do visual. Para eventos solenes, você pode escolher uma paleta escura. Importante, não é permitido usar sombras com um tom vermelho. Elas criarão visualmente a impressão de uma aparência cansada e chorosa. A capacidade de transformação das mulheres asiáticas é incrível. Características do make-up com uma pálpebra caída. O principal problema das moças de tipo asiático é a pálpebra caída. Hoje, ao criar um make-up, há muitos truques que ajudam a se livrar visualmente desse defeito de aparência. Com uma pálpebra caída, não há necessidade de atrair o olhar dos outros para a pálpebra inferior. Portanto, os cílios superiores ficam mais espessos, especialmente no canto externo, e os inferiores não ficam nem um pouco tingidos. Levante visualmente a pálpebra com um iluminador. Ele é distribuído na área sob a sobrancelha. Esse produto pode ser substituído por sombras açatinadas claras. Tons escuros nos cantos e ao longo da linha de crescimento dos cílios diminuirão visualmente a aparência. Portanto, é melhor escolher sombras claras deslumbrantes. A mistura de sombras é realizada horizontalmente para cima. É melhor criar sobrancelhas mais largas na base e pontiagudas nas pontas. Se você levar esses pontos em consideração ao criar a maquiagem, sempre poderá elevar visualmente o olhar, mesmo com as pálpebras caídas. Essa desvantagem, como uma pálpebra caída, pode ser corrigida com a aplicação correta de cosméticos. Opções de maquiagem asiática. Há muitas variantes de maquiagem asiática, ela é significativa e nacional. As mulheres dessa nacionalidade estão sempre bonitas, sabem usar cosméticos e qualquer uma das variantes asiáticas se distingue pela aristocracia e pelo bom gosto. A maquiagem das mulheres asiáticas é diferente. Diurna, que é o mais próximo possível do natural e natural. Noite, uma versão mais colorida, baseada em contrastes. Stage, um make-up especial que enfatiza as características do artista. As formas de aplicação de cosméticos e a escolha das cores dependem da situação específica. As mulheres asiáticas são capazes de mudar radicalmente sua imagem com a ajuda de cosméticos decorativos. Mas essa não é a principal tarefa da modernidade. Hoje em dia, é importante enfatizar sua individualidade e tornar sua aparência atraente e bonita. Em muitos casos,
As mulheres asiáticas antes e depois da maquiagem são pessoas completamente diferentes. As coreanas têm suas próprias peculiaridades ao criar a maquiagem, características da maquiagem para o dia a dia. A maquiagem para o dia enfatiza a beleza e dá frescor ao rosto. Criar uma variante diurna é bastante simples, pois é o mais próximo possível da naturalidade e da naturalidade. Aqui você precisará de um conjunto tradicional de cosméticos. O make-up começa com o nivelamento do tom e a preparação da pele, das pálpebras e do rosto, para criar profundidade e obter o efeito de olhos grandes. As cores claras são distribuídas na superfície das pálpebras. Ponto e vírgula. Um tom mais escuro é aplicado na pálpebra superior, incluindo o canto. Uma sombra branca é aplicada no centro da pálpebra superior. Para criar volume, desenhe uma seta na pálpebra móvel. É importante desenhar espaço entre os cílios. Sombras claras desenham uma linha clara na borda da pálpebra inferior, bem como no canto externo. Pintar bem os cílios. Não se esqueças de penteá-los para evitar o efeito de grudar. Na última etapa, é necessário enfatizar a cor natural das sobrancelhas e pintar os lábios. Importante, como a paleta de cores naturais é usada, o resultado é uma maquiagem cotidiana discreta para olhos asiáticos. Apesar da presença de setas, há muitas variantes de maquiagem para o dia-a-dia de mulheres asiáticas. Tudo depende da situação. Maquiagem para a noite. Ao criar um make-up noturno, é permitido usar cores contrastantes mais brilhantes, bem como uma seta larga e várias camadas de rímel nos cílios. Uma variante muito comum da maquiagem para a noite é o ombré. A pálpebra e toda a pele são preparadas com uma base. Para dar profundidade ao olhar próximo ao canto externo, é feito um clareamento com tons brancos. Em seguida, a sombra é misturada. A sombra deve ser cuidadosamente misturada. Usando sombras escuras, desenhe linhas na parte superior e inferior, mesclando-as cuidadosamente. Use um pincel para reproduzir o efeito ambrete. O desenho de uma seta ajudará a adicionar solenidade. A linha começa na borda do canto interno, estendendo até o canto externo. Resta pintar os cílios e deixar as sobrancelhas para baixo. A maquiagem para a noite implica solenidade e brilho. Maquiagem de olhos esfumaçados para olhos asiáticos. O moderno smokey fica ótimo em qualquer formato de olho. Para executá-lo, você deve seguir o esquema clássico de aplicação. A base é aplicada nas pálpebras. Como sombra principal, você pode usar qualquer cor quente. Por exemplo, marrom. Ela é colocada na parte móvel da pálpebra e um pouco acima do vinco. A mesma sombra é aplicada na pálpebra inferior. Na paleta selecionada, escolha a cor mais escura e aplique em uma seta fina ao longo da linha de crescimento dos cílios. Ela deve ser cuidadosamente misturada. A seta é desenhada. O rímel é aplicado em várias camadas. Com observação adicional, o texto acima descreve o esquema clássico de maquiagem de do gelo. Para criá-lo, você pode usar qualquer paleta e combinar cores diferentes. Looks incrivelmente bonitos de smokey para o corte asiático. Dicas do maquiador. Os profissionais têm uma série de segredos e truques que os ajudam a obter rapidamente o efeito desejado. Ao criar uma maquiagem asiática, eles sabem como enfatizar a beleza de olhos especiais, tornando-os nobres e sedutores. Pequenas lições sobre como criar uma maquiagem de qualidade ajudarão a atingir o objetivo. Não se pode interromper a ênfase dos olhos com batom muito brilhante ou sobrancelhas pretas. Para tornar a linha das sobrancelhas mais fina, ela pode ser feita com um lápis em vez de uma sombra clara. É melhor usar um rímel com efeito alongador para os cílios. A pálpebra saliente pode ser ligeiramente corrigida, graças ao formato das sobrancelhas. Para isso, os pelos superiores são desenhados mais claramente e a extremidade inferior é simplesmente arrancada. É inaceitável usar sombras peroladas e brilhantes, somente foscas. Você pode levantar a pálpebra com a ajuda de um vinco imaginário desenhado. São usados lápis e sombra, que são misturados. Se você levantar a pálpebra inferior incorretamente, poderá estragar a maquiagem. Em geral, mudar o formato dos olhos é bastante fácil, bastando desenhar as setas corretamente. A maquiagem bem executada é a chave para uma bela imagem de qualquer mulher. Hoje, as mulheres europeias estão maravilhadas com a beleza das asiáticas e, por isso, estão ansiosas para aprender até mesmo o formato de seus olhos para criar essa imagem misteriosa, deixando o sexo oposto da boca aberta.